Acho que meu estilo de liderança é proximidade nesse sentido, mas proximidade por exemplo, de estar fazendo com eles, de estar arregaçando a manga, de estar numa negociação eu tô junto, quando tem uma crise numa empresa eu tô junto. Flávia Buarque de Almeida nasceu em São Paulo, mas sempre sonhou em ganhar o mundo. Formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA pela Harvard Business School, foi a primeira pessoa de nacionalidade brasileira a ocupar o conselho da Universidade Americana. Passou por empresas como McKinsey, Grupo Camargo Correia e Monitor Group. Atualmente é CEO e conselheira da Península Participações, empresa de investimentos da família de Abílio Diniz, onde é uma das responsáveis pela escolha das empresas que receberão investimentos. Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é patrocinado por Positivo Tecnologia, FBIS Early Adapters, Cashme, crédito que impulsiona planos, sonhos e você, Exame. E Icor, especialista em aceleração digital. Olá pessoal, bem-vindos a mais um IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. Hoje temos novidades. Temos aqui uma nova host, minha querida amiga Rossana Sadi. Seja bem-vinda ao IPO Cast. Duane, é um prazer estar aqui com vocês. Sair do Spotify para a presença é maravilhoso. Eu já fui entrevistada pelo Duane anteriormente e foi uma experiência fantástica. E sou uma consumidora ávida de todo o conteúdo. Então, vai ser um prazer poder contribuir, porque eu vejo o impacto que isso faz em todas as pessoas da comunidade, aprender sobre liderança e aprender de liderança com os melhores. Sem dúvida, marcando presença aqui do IPO Gold de São Paulo, presente aqui comigo no host a partir de então. Muito obrigado por ter aceito esse convite. É um prazer. Bom, então mais uma novidade, Rossana. O IPO e o Exame anunciaram uma parceria inédita, né? Nós criamos um portal de conteúdos exclusivos com matérias sobre liderança, governança, estratégia, e essas matérias vão ser escritas pelos próprios IPOers, né? O site é aberto, o conteúdo é gratuito e o endereço você vai encontrar na legenda desse podcast aqui, né? O propósito do IPO é desenvolver melhores líderes para o mundo e agora a gente consegue alcançar mais pessoas em todo o Brasil, né? O que você acha disso? Acho fantástico. O IPOcast ele já nos inspira, trazendo muitas das experiências, vivências e aprendizados dos mais de 1.000 presidentes que nós temos no IPO. A possibilidade deles escreverem sobre temas específicos vai trazer mais profundidade em termos de conteúdo e mais reflexões para os futuros novos líderes. E essa é a nossa missão. Ela é CEO e conselheira da Península Participações, empresa de investimentos da família Abílio Diniz. Também é conselheira do Carrefour na França, da Wine, né, vinho, e do Instituto Península e conselheira independente da Ultrapar. Como conselheira, também teve passagens em empresas como Lojas Renner, BRF, e foi a única pessoa de nacionalidade brasileira a participar do conselho da Universidade de Harvard. Em 2023, foi eleita pela Bloomberg Linha como uma das 50 mulheres de impacto da América Latina. Flávia Buarque de Almeida, seja bem-vinda ao IPOcast. Muito obrigada, um prazer estar aqui, Duane e Rossana, com vocês, um prazer enorme. Um prazer estar participando do podcast também, para todos. E hoje é dia de novidades. Assim, a gente está num estúdio do BTG, emprestado pelo BTG para Exame, com pessoas novas no podcast. Então, um dia especial para nós. Um grande orgulho começar meu primeiro podcast com uma amiga de longa data. A Flávia e eu nos conhecemos há 28 anos, já faz tempo. Nossa, Rossana. Faz tempo para boa, quando trabalhamos juntas na McKinsey. Então, já é uma fonte de inspiração para mim e para uma quantidade de pessoas, e eu tenho certeza que ela vai ter muito a nos iluminar nessa conversa. Obrigada, Flávia, pelo convite. Flávia, aqui no podcast a gente começa falando das nossas origens, né? Do que a Flávia é feita, por onde tudo começa. Pois é. Eu acho que eu sou feita de muito amor, primeiro, né? De uma família tradicional paulista,
paulistana, apesar do meu pai é carioca, né, como os Buarques, mas veio muito jovem para São Paulo. Meu pai é um sobrevivente, um guerreiro que se fez, perdeu o pai com 3 anos de idade, meu avô. Então, foi um cara muito batalhador e sempre focou muito em educação, em se formar, em se educar. Minha mãe também, enfim, uma pessoa que é uma referência muito grande para mim. Nós somos 4 filhos, né? Eu sou a segunda, 3 meninas, e passado um tempinho veio o menino, né? E eu acho que a gente, na nossa família, eu tive uma infância muito gostosa com as minhas irmãs. Sempre eu muito competitiva, porque eu era menina do meio, então sempre buscando meu espaço, né? E meu cantinho. Mas sempre com o tema da educação muito presente na nossa família. Todos nós, eu sou a menos educada de casa, eu brinco, porque eu fiz até o mestrado. Minhas irmãs fizeram doutorado, pós-doutorado, livre docência, são todas feras, assim. E isso vem muito do exemplo do meu pai e da minha mãe, que também foram, desde muito cedo, muito aplicados na educação. Então, sempre a educação foi um ponto de muita união. Eu, desde muito cedo, queria morar fora do Brasil, né? E queria estudar fora do Brasil. Tive a oportunidade de fazer, primeiro, em adolescente, um intercâmbio, bem menina. Foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida, foi com 12 anos de idade, sozinha, indo para o norte de Chicago, fazendo baldeação em Miami. Naquela época não tinha esse negócio de menor desacompanhado, né? E nem celular, né? Nem celular, muito menos celular, né? Aos 12 anos. E aí, então foi minha primeira vez, foi fazer um intercâmbio lá fora, que foi uma coisa que me deu muita coragem na vida. Eu acho que também é uma característica, principalmente de não ter medo. Eu tenho muito medo, mas assim, de ter coragem de enfrentar os medos. Eu acho que é mais isso, né? Medo a gente tem, o medo está lá e a gente precisa saber qual é. Alguns reais, alguns imaginários, como alguns dizem, né? O Abílio fala muito isso. Separa os medos reais dos imaginários, né? Dizem até que quando a gente lembra dos erros, das preocupações do passado, muitas delas não aconteceram, né? A maior parte delas não aconteceram, né? As nossas fantasias, né? E você fala uma coisa verdadeira, porque dizem que coragem não é quem não tem medo, é quem sabe enfrentar os medos. Porque quem não tem medo pode ser inconsequente. Pois é. Então, desde muito cedo eu tive isso, fui fazer esse intercâmbio, voltei, entrei na GV com 16 para 17 anos, fiz administração na GV e, na verdade, eu brinco, né? Eu sou casada com o Rodrigo há 33 anos e comecei a namorar com ele quando eu tinha 16. Então, eu brinco que o Rodrigo se formou na GV, fez mestrado comigo, trabalhou onde eu trabalhei. Então, assim, a gente tem uma parceria muito, muito grande juntos, e eu com ele, né, também. Ele é artista plástico, designer, então eu também tenho esse lado que eu adoro, de cultura e arte, que também acho que a gente se completa muito e é muito diferente, que é legal. Fiz a GV, comecei a trabalhar com 17 anos de idade. Eu tenho na verdade, trabalho há 34 anos, né? E pode fazer as contas aí. Hoje eu estou com 55 anos e adoro trabalhar, adoro. E, na verdade, 34 anos de trabalho formal, vamos dizer, né? Mas eu comecei informalmente já aos 17. E aí, quando eu estava já na GV, eu já queria fazer um mestrado fora, numa época que ninguém ia. A gente estava ainda na virada do nosso modelo da ditadura para a democracia. Então, foi a época de Collor, Lula, toda aquela confusão, cara pintadas, a gente indo, né, nas ruas pela democracia naquela época. Então, consegui entrar na McKinsey muito cedo. Eu fui a terceira funcionária da McKinsey no Brasil naquela época. Quando a McKinsey nem tinha estava começando a ter não tinha nem um escritório físico ainda. A gente tinha um hotel e eles estavam alugando o escritório. E fiquei na McKinsey, na verdade, ao todo, por quase 15 anos, 13 anos no total. E, nesse período, nossa, foi minha segunda escola de vida, eu diria. A primeira foi a formação formal, que começou na GV, depois fiz meu mestrado em Harvard,
tinham 2 brasileiros na época, né? Eu e mais um. Fui uma das primeiras mulheres aí para fazer um MBA em Harvard, brasileiras. Foi uma experiência incrível que me transformou muito, me abriu a cabeça do mundo, me deu muitas outras conexões que eu tenho até hoje. E, de novo, fui junto com o Rodrigo, né? Então, o Rodrigo foi meu parceiro no MBA e a gente brinca que foram os 2 anos de lua de mel, mas uma lua de mel de estudar muito, não foi fácil, não. E, enfim. E aí, depois, voltei para o McKinsey e lá fiquei pela década, né? Fui a primeira sócia mulher a ser eleita na América Latina. Então, fui a primeira mãe da McKinsey no Brasil. Tive meus 2 filhos enquanto estava na McKinsey. A primeira a tentar montar um esquema de part-time ou alguma coisa assim. E esse fim de semana, uma pessoa que trabalhou comigo me lembrou: você lembra que você levou um fax para sua quarto de hospital quando seu 2º filho nasceu? Falei, meu Deus, eu fiz isso. E eu fiz isso. Eu fiz isso. Então, eram outros tempos. A gente pode falar um pouco. Eu acho que um dos grandes desafios, assim... e a Rosana também viveu bastante isso. A gente até estava falando aqui antes, né? Quantas vezes a gente já amamentou filho em banheiro de cliente, enfim, em coisas que você falou, hoje o mundo é outro, ainda bem, né? Então, eu acho que, assim, é uma carreira que a gente foi construindo, eu acho que foi... Hoje, o mundo é muito mais diverso e abraça muito mais também esse mundo feminino. Eu acho que, assim, na liderança, isso é muito legal. Mas, no meu começo, eu escondia meu feminino. Eu diria, assim, que eu era uma mulher dura, eu era uma profissional muito exigente e não deixo de ser hoje. Mas eu trouxe o feminino para a minha vida. Eu acho que isso foi muito legal. Sem querer esconder, né? Sem querer esconder. Mas se aprofunda um pouco mais aí, então, Flá. O que você acha que foram os seus principais obstáculos? Quais foram os seus aprendizados? Como é que você superou naquela época e como é que você superaria hoje, assim, olhando diferente? Eu acho que, assim, eu nunca quis mostrar... Eu acho que no começo, principalmente quando você é mais jovem, eu fui muito pioneira, muito jovem, né? Assim... você tem que mostrar uma seriedade, você tem que mostrar uma embalagem de não se sentir frágil ou não se sentir vulnerável ou emotiva. Então, você vai meio que se escondendo e se adaptando um pouco nisso. Então, eu vejo, por exemplo, fotos minhas da época, né? Então, eu hoje sou muito mais feminina mesmo, no meu jeito, na forma como eu me posiciono, né? Eu acho que, assim... eram questões de momento ali, né? De você se proteger um pouco do pessoal e de você mesmo para se impor profissionalmente, né? Ou um pouco, enfim. Mas no final a gente é o que a gente é e essa essência é muito importante. Então isso é um tema que hoje eu olho e falo, é muito importante a gente trazer esse feminino sem deixar de também ter... Eu tenho características bastante alfa, tá? Eu sou muito competitiva, eu sou muito dedicada. Tem uma coisa, todo mundo brinca que eu sou, e eu sou mesmo, eu sei que eu sou. Sempre gostei de esporte, sempre tive muito essa coisa do perfil mais alfa também. Então, eu acho que é misturar tudo isso, fazer um caldeirão e ser o que você é, né? A gente entrevistou você, Rosana, aqui no podcast, e eu me lembro 2 coisas que vocês falaram aqui, que ela falou e você falou também. Uma, que a McKinsey foi uma escola para vocês, uma formação muito embasada, e a outra do desafio de ser mãe enquanto também era executiva, né? Vocês já pararam para pensar o quanto o mundo que a gente vive hoje em relação a isso tem a influência de vocês, né? Vocês negociando com os chefes de vocês para, enfim, ter mais espaço dentro da vida familiar. Já pararam para pensar nisso? Eu demorei para parar para pensar nisso. Eu acho que, assim, eu fui meio que indo, né? Mas sem abrir mão das coisas que eu queria. Eu acho que isso é importante. Eu queria ser mãe. Eu fiquei 13 anos na McKinsey em trabalho, né? E mais 2 do MBA. Eu fiquei bastante tempo lá. Eu passei por todas as fases, desde muito jovem, carregando uma linha, até sócia, fechando projetos muito complexos e situações muito complexas, com muitos times embaixo. Quer dizer, e eu acho que, assim, é muito importante você não abrir mão ao mesmo tempo da tua carreira, mas do teu projeto de vida. E, para mim,
a carreira era parte do meu projeto de vida, é parte do meu projeto de vida. Eu amo o que eu faço, eu adoro trabalhar. Eu não acho que eu seria uma melhor mãe se eu tivesse parado de trabalhar. Eu seria uma pior mãe se eu tivesse parado de trabalhar. E isso meus filhos, hoje, adultos, enxergam e admiram, né? Eu tenho um filho de 25, um filho de 21. São 2 homens hoje, né? Mas os 2 têm um tremendo orgulho. E eu lembro do meu pequenininho, na época, né? O Zé, meu pequenininho, falando: mãe, é um absurdo, fulano de tal, a mãe não trabalha, entendeu? Então, é outra referência. Então, eu falei: não julga, Zé, não julga. Cada um faz a sua escolha. E é legal a mãe não trabalhar se ela não quiser trabalhar, e é legal a mãe trabalhar se ela quiser trabalhar. Então, eu acho que é isso. Enfim, eu acho que essa trajetória é muito importante, mas chegou uma hora que eu estava na McKinsey, sócia, feliz, realizada, 2 filhos, e eu falei: não tem mais desafio para mim, eu quero ir para o outro lado, eu quero ir para o lado da execução. E aí, na McKinsey, na minha opinião, né, você vai se acostumando, se você não sai uma hora, você não sai mais. Assim, você tem um patamar ali que daí fica muito difícil de sair, por várias questões, pelo conforto, pelo relacionamento, pela questão monetária, o que for. E eu falei: agora está na hora de eu sair. Demorou 2 anos para eu sair. Essa é outra coisa. Da decisão até sair. E aí, é outra coisa também que eu sempre fui assim. Eu nunca saí sabendo o que eu ia fazer depois. Eu primeiro decidia o divórcio. Eu saí 3 grandes vezes na minha vida, né? Tive 3 grandes divórcios profissionais. Eu sempre primeiro saio e depois vou atrás do que eu quero. E todo mundo me falava, principalmente meus amigos homens: não faça isso, você diminui seu poder de barganha, você diminui sua capacidade. E eu falei: não é honesto comigo, eu preciso passar por aquela transição para depois repensar o futuro. Eu não consigo, assim. Eu nunca planejei muito a minha vida. E aí acabei, por uma grande admiração, de trabalhar com ex-clientes meus, que era o Grupo Camargo Corrêa. Eu não sou engenheira, não sou homem, obviamente, e era a única mulher executiva sênior no grupo todo, liderando a holding da família. Morro Vermelho, né? A Morro Vermelho, e estando no conselho de todas as empresas do grupo e da própria holding, representando as 3 acionistas, né? O Grupo Camargo Corrêa era um grupo fundado pelo Sebastião e que depois tinha como sucessão as 3 filhas e depois agora já está nas demais gerações. Mas a época foi a época das 3 filhas como acionistas. E eu tinha uma proximidade muito grande, uma admiração, uma confiança muito grande com elas. E elas falaram: vem montar aqui tudo que você pensou para a gente. E fui. Foi muito legal, foi muito desafiador, muito diferente. Você está do outro lado, você assumir as responsabilidades. E aí eu comecei a trabalhar, acho que é o segundo ciclo da minha vida, né? Eu tive um ciclo muito forte de consultoria estratégica e o segundo ciclo que foi de estar na gestão, mas está pensando com cabeça de investidor. Então, eu nunca fui da operação no sentido de estar lá tocando a empresa A ou B, mas sempre com a cabeça de gestor, investidor, olhando o portfólio de negócios. Comecei isso na Camargo, né, no grupo, na Morro Vermelho, como controladora do grupo, e pensando não só nas empresas, mas pensando nos ativos financeiros e ativos imobiliários, que também foi uma grande paixão. Fiz muita coisa na área imobiliária também na época. Então, foi muito legal. Foram 7 anos, foi um ciclo de 7 anos, com seus desafios, com a indústria, com a complexidade, com o Brasil num momento de... Que ano era esse, Flávia? Foi de 2003 até final de 2009. A mudança de governo, primeira vez do governo Lula, de esquerda. Entrando Lula, toda aquela incerteza, o que a gente faz, vai acabar o Brasil, não vai. Aí veio aquele boom de crescimento, aí vieram muitos problemas complexos também, mas fiquei lá. Em 2009 eu decidi que eu queria ir para um projeto mais empreendedor. Montei a holding, fiz toda a gestão, deixei um time incrível. Até hoje tenho... aliás, isso é uma característica desde o tempo da McKinsey, e por onde eu passo, assim, tenho excelentes amigos e pessoas que eu admiro, que viraram primeiro eram meus mentorados e viraram grandes amigos e que hoje fazem uma carreira incrível.
Então, até hoje acompanho muito essa turma. E aí eu fui para um projeto rápido, que eu diria que foi o mais rápido da minha carreira, da minha trajetória, que foi para a Monitor, voltar para a consultoria. A Monitor, na verdade, ela era, vamos dizer, montada por vários ex-professores de Harvard que eu conhecia. Flávia, tem um recorte que eu queria trazer antes de você entrar na Monitor, que é assim, você foi... É mais fácil visualizar a sua carreira como consultora McKinsey, né? O processo que você foi ganhando novos espaços, se tornando uma pessoa mais sênior dentro da estrutura, até você entender que em algum momento aquilo deixou de fazer sentido, você queria um outro projeto. E aí você foi para o outro lado do balcão, né? Só que essa mudança, né, toda vez que a gente toma uma decisão de mudança na vida, é muito melhor quando a gente está num ambiente familiar, com pessoas que confiam na gente, que conhecem a nossa personalidade, o jeito que a gente trabalha, né? E você mencionou rapidamente que as filhas tinham essa confiança com você. Como é que foi para você fazer essa mudança, né, de carreira, uma mudança talvez a mais significativa da sua vida até aquele momento? Foi. Mas como é que foi ir para o outro lado do balcão e você se sentiu abraçada? Foi desafiador? Fala um pouco sobre isso. Nossa, boa pergunta, boa pergunta. Eu saí da casa e do meu ninho quando eu saí da McKinsey, sem dúvida nenhuma. Porque, de certa maneira, a McKinsey no Brasil, quando eu entrei, estava se formando. Então, assim, eu fui a terceira brasileira a entrar lá. Então, assim, quando você começa a ver, a McKinsey, de certa maneira, era muito a minha casa, muito minha zona de conforto, né? Com todos os desafios. McKinsey não dá zona de conforto para ninguém, né? Aquela coisa do upper house. Fundadora da McKinsey no Brasil, quer dizer. Eu era carregadora de piano da McKinsey no Brasil, não diria fundadora, que veio um monte de chefe lá de fora. Mas era para mim como se fosse meu. Se me perguntar, eu nunca pensei na McKinsey como sendo um negócio dos outros. Eu sempre toquei como um negócio meu. Na Camargo, eu sempre isso meio uma característica minha. Essa coisa de ter as dores de dono. Eu acho que isso, com a proximidade que eu tinha das 3 acionistas, eu acho que eu continuei com essas dores de dono, mas eu sabia que eu não era. Então, foi sair de um ambiente, vamos dizer, muito mais dócil nesse sentido, muito mais confortável, para um ambiente totalmente diferente, complexo, multifacetado, infraestrutura. Assim, de novo, eu não sou engenheira, gente. Assim, 90% dos meus colegas eram engenheiros. Eu fui a primeira mulher a entrar na sala do conselho. Eu lembro que as secretárias, quando eu cheguei lá, falaram, agora vai ter uma mulher dentro do conselho, mas não tem banheiro feminino, né? Aí, agora vai ter banheiro feminino aqui por perto, né? Ou uso mesmo. Hoje em dia, eu usaria o mesmo. Naquela época, criou-se o banheiro feminino, né? Então, assim, você começa a ver, tem coisas que são muito... Então, assim, eu era, por muito tempo na Camargo, depois veio até uma colega nossa, Ana Paula, que era gerente na época, depois virou diretora e depois até virou head de uma unidade de negócios, mas por muito tempo eu era a única mulher num grupo de 80 executivos, né, sêniors. Então, e em indústrias muito complexas, eu sentando no conselho dessas empresas e trazendo a voz do acionista, né? Então, para mim, foi um outro ciclo enorme de aprendizado e de também tentar achar minha voz e a minha independência num sistema extremamente complexo. Aprendi pra caramba, nem sempre foi fácil. E aí, dando um zoom in, Flávia, me conta um pouco nessa sua trajetória, né, de conselheira e depois consultora. Como é que você define, como é que você achou essa voz, esse seu estilo de liderança, essa sua influência, né? Como é que você conseguiu trazer à mesa algo que te diferenciou? O que você trouxe que te diferenciou? Como é que você se ouviu, né? Acho que, e eu entendo a Flávia quando ela fala, você tem que aprender a se ouvir para ser ouvida, né? Então, qual foi as técnicas, como é que você conseguiu dar a voz num ambiente masculino, sendo não só mulher, mas não só engenheira, mas não só jovem, mas sendo tudo isso, né? Porque você também era muito mais jovem. Era muito mais jovem que meus colegas. Então, na verdade, você não era só uma coisa ou outra, você era tudo isso conjuntamente, né? Mas eu acho que ser diferente me ajudava. Essa diferença já me ajudava. Né? Eu ser a mulher, eu ser a jovem, eu ser a não engenheira. Eu acho que isso já me trazia essa voz. Então, alavancar na diferença foi um dos temas.
O outro tema é o seguinte, e que isso eu aprendi muito agora, mais ainda com a Abílio, trabalhando com a Abílio e na Península. Eu sempre fui muito, isso é a escola McKinsey, né? Muito estruturada, muito racional, muito lógica. O mundo não é assim. A intuição, essa coisa do não falado, essa coisa da leitura da sala, que são características muito femininas, ajudar né, a estruturar de liderança. O pensamento ajuda muito também. A escuta realmente ativa. Eu sempre fui muito diretiva. Esses últimos 10 anos que eu estou na Península, eu diria foram 10 anos de uma enorme transformação no meu estilo de liderança. Uma enorme transformação. Talvez, eu acho que assim, são 3 blocos mesmo, quase. Se eu fosse... Engraçado que eu nunca tinha pensado nisso, mas agora me veio isso. E nesse último, essas coisas assim muito mais de ler a sala, de entender a intuição, de entender as relações que não estão ditas, a gente trabalha com muitos empreendedores jovens, inexperientes muitas vezes, e você traz essa voz da experiência, que às vezes vem uma intuição, eu nem sei de onde vem, mas fala, o que ele fala parece legal, mas não tá soando bem. Então, esse saber ouvir assim, veio muito mais tarde na minha vida, que eu acho que é um lado que eu me permiti, de certa maneira, trazer depois de um tempo. Qual era o dimensionamento do negócio da Camargo Corrêa que você representava naquela ocasião, né? Você falou que entrou lá no início dos anos 2003, isso, né? E passou por alguns anos. Qual era o tamanho do negócio nesse período? Eu queria que você dimensionasse o número de funcionários, enfim. O grupo, né? A holding era acionista do grupo. O grupo tinha, na época, mais ou menos 20 bilhões de reais de faturamento. Era uma das 3 maiores construtoras, né? Era sócio da CPFL, era o controlador da São Paulo, da Alpargatas, assumiu o controle da Santista, da indústria têxtil. Então eu fui conselheira na Alpargatas, na Santista, era controlador da Cimentos, que depois virou Intercement, né? A gente fez uma aquisição gigante na Argentina, que enfim, foi um deal muito relevante para... Então, era um dos maiores grupos industriais brasileiros à época, né? O grupo passou por uma série de transformações, etc., mas ainda é um grupo de muito peso, muita referência, e que eu respeito muito, com excepcionais profissionais. A Camargo foi uma grande inovadora em infraestrutura no Brasil, junto com outras, tá? Mas o talento brasileiro em infraestrutura é uma pena, porque eu acho que vários eventos machucaram muito a história disso. A credibilidade. E a credibilidade, mas a gente tem um talento em engenharia e infraestrutura que eu realmente espero que nos próximos ciclos e na próxima década a gente resgate. É impressionante. E é um dos setores que eu acho que o Brasil tem que evoluir, tem que se desenvolver. Então, assim, era um grupo muito relevante, um grupo industrial de peso muito relevante, e eu era executiva da holding controladora, né? Essa era a dimensão. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. E aí o que te fez voltar para a consultoria? Né? Então, eu acho que eu tive várias decisões, uma decisão de fechamento de um ciclo mesmo lá. Passei por momentos bons, momentos difíceis, e minha bússola sempre foi muito boa, tá? Eu acho que isso foi uma das coisas assim que sempre me manteve muito assim de focada, o que eu faço, o que eu não faço, para onde eu vou, essa coisa dos teus valores, que é uma coisa que meus pais me passaram desde muito cedo, foi uma coisa muito importante. E eu decidi, na verdade, que eu tinha fechado um ciclo, tinha montado toda uma estrutura e queria buscar novos horizontes. E aí a Monitor estava numa situação complexa na América Latina e buscando um head para esse negócio. E eu tinha 2 professores, principalmente, que eu era muito, muito próxima, e um grande amigo, que também foi o IPO há um tempo, e que me convidaram para falar, vem para cá e vem fazer desse o seu negócio. Então, foi uma volta à consultoria, mas com um viés muito mais de empreendedora do que de só pensar que eu estava fazendo consultoria. Foi realmente montar o meu negócio. Foram 4 anos super divertidos, super desafiadores,
mas que culminaram com a venda para a Deloitte, que foi uma venda maravilhosa para a sociedade, para o time, mas não para mim. Aí, porque falei, não quero voltar para uma grande corporação, eu quero meu negócio mesmo, o bichinho do meu negócio me pegou. E aí, eu já conheci o Abílio, por vezes o Abílio já tinha me chamado para trabalhar com ele. Primeiro, para ser conselheira independente no GPA, em 2005, e eu declinei. Depois, quando eu saí da Camargo, ele me chamou para vir para a Península, eu declinei. E aí, quando eu saí da Monitor, quase 5 anos depois, ele, na verdade, me ligou e falou assim, você está pronta para ser feliz? Vem para cá. Eu falei, Abílio, eu sou péssima de briga, você está no meio dessa briga aí com o Casino, eu não sou boa de briga. Ele falou, esquece briga. Eu quero que você venha construir a Península do Futuro, com a minha família, comigo, com o nosso time. Você vem aqui para pensar o futuro. Essa briga vai acabar. E aí tinha uma sorte tremenda, fui muito privilegiada, porque eu cheguei lá em julho, ele tinha o time da briga, na época contra os franceses, né, na época da briga do Casino, para quem não sabe, o Pão de Açúcar, que foi a empresa que o pai fundaram, né, assim, que eles fundaram, tinha vendido uma participação para um grupo francês que chama Casino, e tinha uma briga societária muito visível acontecendo naquela época. A imprensa toda noticiou. Imprensa, tudo, 2011, 2012. E aí tinha uma arbitragem gigante para acontecer. Então, tinha o time da briga, e ele falou, você vem com mais 2 pessoas e vamos formar o time da paz. Vamos tentar. Última chance de formar o time da paz. Eu era, de novo, a carregadorazinha de mala lá, e era o Bill Ury, que é um dos maiores negociadores, que eu, assim, para mim é um cara incrível, né? Até a Ana Paula citou um dos livros dele aqui no podcast dela, é assim, o Bill é um tremendo negociador de conflitos mundiais, então ele já negociou contra a Colômbia, a FARC, todo o acordo de paz, já negociou temas de Israel, e o Abílio chamou o Bill para tentar negociar a paz entre ele e o Grupo Casino, e o Jean Charles. E a gente, em um mês, na surdina, em paralelo, enquanto o grupo da briga se preparava, a gente fez uma estratégia da paz. Uma semana antes da briga, da arbitragem, nós fomos para a França. Em uma semana, nós viramos 3 noites negociando lá. Era, sério, um pedacinho de papel com 10 bullet points, assim. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, do lado da Abílio. A gente pegou e falou assim, vamos descobrir o que o senhor Jean Charles quer. Aí chegamos com o papelzinho do senhor Jean Charles, com os 10 pontos dele. E fomos olhar e falamos assim, 8 desses 10 casam. Deu match. Deu match. Vamos tentar resolver esses outros 2? E deu match. Então, em uma semana, a gente saiu da briga para a paz, o Abílio saiu livre, saiu com as ações livres, ele podia no dia seguinte entrar de volta no varejo, e, enfim, e o Jean Charles saiu feliz, com o controle do Grupo Pão de Açúcar, e todo mundo saiu bem. Terminada essa fase, ele falou, agora vem montar um negócio aqui comigo. E assim a gente recomeçou a Península, já existia, já tinha um time incrível, mas a gente começou uma estratégia de investir em outras empresas, inclusive o Carrefour. Um ano depois, a gente virou o maior acionista, além do próprio Carrefour, no Brasil, e um dos acionistas de referência do Carrefour na França. Um ano depois da gente sair do GPA, a gente já estava com essa posição que a gente mantém até hoje. E o que te levou a aceitar na terceira vez e a recusar as outras 2? A terceira está clara que foi a ser o time da paz, mas as outras 2 oportunidades, porque como é que é o seu processo de decisão, assim, do que vai e o que não vai, né? Primeiro, assim, eu tinha muito medo do Abílio. Esses são os medos existentes. E hoje eu admiro profundamente. Mas o Abílio tem essa visão dele muito forte, ele é muito forte, mas ele é muito acolhedor, muito briguento. Eu acho que ele é muito incisivo, mas ele sabe ouvir. Então, assim, eu acho que também ele mudou muito. O Abílio que eu conheci em 2005, eu acho que não é o mesmo que depois eu fui trabalhar em 2012, entendeu? Eu acho que ele mudou e evoluiu muito com as brigas, com a vida, com os desafios que ele também viveu. Então, eu acho que foi o momento certo, né? Então, o que me levou, assim, eu estava mais pronta, eu tinha mais coragem, e eu acho que era o momento certo também de eu enfrentar o que foi em 2012 para mim um passo no escuro, tá? Eu fiquei muito, isso é um tema talvez, fiquei muito, e o IPO me ajudou barbaramente.
Eu tinha 2 ofertas na mesa quando eu saí da Monitor. Eu tinha uma oferta para ser CEO de uma das maiores empresas incrível, que eu admiro pra caramba, de varejo do Brasil, e uma das maiores do mundo. E tinha oferta do Abílio para vir fazer alguma coisa aqui. Cara, eu fiquei super dividida. E o meu fórum foi fundamental, os meus 2 fóruns, das meninas também. A gente tem um fórum das mulheres e um fórum misto, né? Os 2 fóruns eu levei e foi demais, assim, percepções diferentes, etc. E eu falei, eu vou pular no escuro. Aí eu estava pronta para pular no escuro, que para mim a Península foi um pulo no escuro. E eu não me arrependo um minuto. E a construção de um novo negócio, né? Porque a Península era... o Abílio era o Pão de Açúcar. Então, deixar de ser o Pão de Açúcar, na verdade, como é que vocês definiram o que seria o propósito? Seria essa empresa do futuro ao perder o sobrenome Pão de Açúcar e ficar com um futuro em aberto à frente, né? Exatamente. E é interessante esse comentário, porque como o Abílio é uma pessoa que tem uma presença muito forte, né? Os negócios que existem em torno dele, tem muito o nome dele primeiro e depois o nome do negócio, né? E a Península, eu acredito, assim, quem acompanha a trajetória ouve muito mais falar sobre a Península e seus investimentos e suas iniciativas do que propriamente o Abílio, né? Talvez algumas pessoas até no primeiro momento não saibam que é diretamente um negócio ligado à família, né? Então acho que ele deixou, ou ele evoluiu junto com esse processo de criar uma coisa independente com outras pessoas, uma outra visão. Ele sempre quis, a família sempre quis um negócio muito profissional e que vá ser perene ao longo da família. Inclusive a gente administra, sim, o patrimônio da família, mas a gente administra também patrimônio de terceiros. Então, acho que é importante falar isso. Então, a gente tem, em transações específicas, deal by deal, a gente também tem outros LPs que podem se juntar a gente e se juntam a gente. Mas, principalmente, é o dinheiro da família, né? Sempre com um percentual muito relevante da família participando. Mas... eu acho que o Abílio e a família sempre quiseram ter um time muito profissionalizado. Isso é muito legal. Meu time é muito melhor que eu. Assim. Hoje, eu tenho certeza, se acontecer alguma coisa aí, a Península continua muito bem sem a minha presença. E é isso que eu quero também. Então, assim, a gente tem um time muito forte. O desafio, eu acho que, assim... Você falou uma coisa assim... Eu acho que o Abílio é muito forte ainda. Ele é gigante, ele tem o lugar dele, sempre vai ter. E está certo... Tudo maravilhoso. O que tem é que o Abílio está num momento muito, no bom sentido, muito missionário e muito altruísta sobre Brasil, sobre bem-estar, sobre o que a gente deve se cuidar na vida da gente. Então, ele ultrapassou o mundo dos negócios há muito tempo. Então, para ele é importante ter. Isso aqui garante os dividendos dele, da família. Isso aqui tem que ser um excelente negócio. Mas a missão do Abílio hoje é muito maior do que só a Península. O que é muito legal. Eu acho que assim, a gente tem um baita privilégio de ter um líder empresarial e um líder brasileiro como o Abílio. E como é que isso reflete dentro da Península, né? Pelo que você está falando, assim, hoje a gente ouve muito de altruísmo e a gente ouve muito de ESG, né? Então, como é que esses valores e essas ambições da família estão sendo refletidas nas investidas e nas decisões de investimento? Total. Né? Tá, assim, a gente, muito antes de falar ESG, a gente sempre tem vários filtros de avaliação de empresas. E não quer dizer que a gente não vai investir numa empresa que não esteja perfeita, mas quando a gente investe, a gente quer que ela melhore. E a gente vai falar que alavanca que a gente quer para que ela melhore. Então, por exemplo, pega o próprio Carrefour. O Carrefour tem uma missão hoje de trazer o bem-estar para a população, trazer a comida de boa qualidade para qualquer bolso, em qualquer lugar. Quer dizer, a diversidade está presente. O Carrefour é, hoje, o maior empregador privado do Brasil, com 150 mil funcionários. Nossa. É a maior liderança negra no Brasil. Mais de 40% do cadre de liderança no Carrefour é formada por pessoas que se denominam negras, né? Então, assim, você olha, assim, é uma baita de uma responsabilidade. Está perfeito? De jeito nenhum. Tem muita coisa para fazer? Tem muita. E o nosso papel não só é ganhar dinheiro, mas é ganhar dinheiro da forma correta. Então, assim,
quando a gente olha todas as nossas investidas, seja um investimento pequeno para a gente, vamos dizer, um investimento de 5 milhões de dólares, que é uma startup que a gente investe, ou seja, um investimento de muitos milhões de dólares, a gente olha no filtro da gente impacto, alguns é mais focado em empregabilidade, outros é mais em meio ambiente, aí depende do negócio em si. Né? Mas o olhar está lá, né? Está lá. Eu estou assumindo agora como diretora de impacto do IPO, né? E a frase que eu coloquei para mover isso é transformações sociais e ambientais como motor de crescimento e oportunidades de negócio. Então, acho que a gente não pode falar de sociedade, não pode falar de ambiente, não pode falar de governança ou de ganhar dinheiro. Tem que ser todo toda a coisa conjunta, porque é um círculo virtuoso, né? Você ajuda a comunidade que impacta a comunidade, que te ajuda a crescer, e ao crescer você vai criando novos empregos e novas oportunidades e tirando muitas pessoas das suas condições, da mesma forma que você pode crescer respeitando a sociedade, o meio ambiente e a ética e a governança, né? Rosana, então, nessa frase aí tem o espírito McKinsey, né? Tem uma missão muito clara para todo mundo perseguir. Eu coloquei isso como minha missão, mas eu acho que isso tira um pouco essa pecha de tratar ESG como uma filantropia ou como uma atividade de corporate responsibility, né? Eu acho que tem que ser não está à parte, né? Você não tem que cuidar como se fosse algo externo. Tem que realmente deixar dentro do core business, né? E não é só ganhar dinheiro, é como você ganha dinheiro ou como só criar empregos, mas como você faz isso de maneira a impactar positivamente. É muito do que você disse, Flávia, a gente entrevistou aqui a Kátia Porto, que é uma admiradora sua também. E vice-versa. Ela é demais. Eu conheço a Kátia há mais de 20 anos. Ela foi a primeira pessoa que me contratou para um cargo de liderança. Não sabia, que legal. Na UCI, no UCI Cinemas, E ela é uma pessoa que tem uma energia muito grande, e eu me lembro dessa última vez, a gente gravou com ela no podcast, e ela falando bastante sobre essa missão do Carrefour, né? Essa mentalidade de olhar 150 mil pessoas, com todas as diferenças que essa população tem, né? É uma companhia que tem mais funcionários do que muitas prefeituras, né? Então, acaba de alguma forma... e é muito bonito ver que pessoas que têm uma consciência muito forte em relação a todas as diferenças que a gente precisa equalizar na sociedade, refletindo na sua liderança para essas pessoas, né? Aquele projeto de liderança feminina, né? Que ela tem, o Elas, né? Elas, e ela falando com brilho nos olhos. E eu conhecendo a Kátia há mais de 20 anos... ela sempre foi aquela pessoa ali. Ela sempre foi essa pessoa. E ela sempre teve esse projeto dentro dela. Esse projeto é muito a cara dela, né? E é emocionante a gente, na vida, conseguir caminhar na direção das coisas que a gente quer fazer, que a gente entrega muito, que a gente faz a diferença, que a Rosana fala muito do Ikigai, né? Rosana, que é mais uma frase, né? Que ela tem um propósito de vida. E eu acho que esse projeto resume muito, e as pessoas vão se encontrando, né, Flávia? É interessante como o mundo dá um jeito de ir aproximando essas pessoas. Incrível, eu admiro demais a Kátia. E ela está fazendo trabalho, o time lá de liderança, e não é um trabalho fácil, a gente está no meio de uma fusão muito complexa, né? Com o Big, né? Com o Big, fizemos essa aquisição ano passado, uma aquisição que faz todo sentido estratégico, mas a execução é onde a coisa acontece. A gente conseguiu manter e reter muito dos talentos que a gente queria, não todos, mas muitos deles. A Kátia, na verdade, veio do Big para a gente e ocupa o espaço dela de uma maneira brilhante. E acho que, assim, é o que você falou. Agora, recentemente, a gente teve uma reunião de conselho da França, do Carrefour Global, e a gente mostrou 6 histórias de transformação do Brasil. 6 funcionários do Carrefour que tiveram a vida transformada pelo emprego que eles tiveram. Todo mundo terminou chorando. Chorando. Assim, senhores de mais de 70 anos de idade chorando, porque é isso, sabe? É de arrepiar isso. Isso é muito bom. A gente fazer isso... claro que eu acho que a gente tem que fazer muito... Sempre acho que a gente pode fazer mais. Mas se a gente puder fazer isso, aonde a gente está, na nossa energia, no nosso dia, não tem... E por isso que a gente, Península, né? As áreas que a gente investe, uma área que eu amo, educação. A gente investe, sim, em educação for profit e também not for profit, né? Mas, a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente quer ganhar dinheiro com transformação. Então, eu não vou investir em
caça-níquel de vender diploma em educação. Eu quero saber, de fato, quando a gente faz a diligência na empresa, de fato, qual é a transformação que ela está fazendo na vida das pessoas. Senão, se é caça-níquel para ganhar dinheiro, não precisa do nosso dinheiro. E eu não quero estar nisso, né? Pode ser um excelente retorno, mas não me satisfaz. E você estava falando dos critérios de investimento, né? Então, esse é um. Como é que vocês, né, dentro da Península, avaliam as empresas, né? Quais são os critérios que vocês usam? O que vale, né, para decidir sim por essa e não por aquela? Primeiro, o empreendedor. Quando são as empresas de empreendedor, tá? Tem empresa de capital aberto, a gente é muito agnóstico no tamanho dos investimentos. Essa é uma vantagem que a gente tem de ter um dinheiro proprietário. A gente pode investir um negócio pequenininho, um negócio muito grande e de capital aberto. Você não tem que convencer o investidor, porque, na verdade, a família tem essa consciência, tem, né? Exatamente. E o capital que não é da família é follower. É follower e é paciente também. A gente quer capital paciente. Tem que ter afinidade, então, né? Exatamente. Então, primeira coisa, assim, onde tem ou é empreendedor ou é o time de gestão. Gente é fundamental. Isso é uma coisa, por exemplo, que a Abílio fala, né? Primeira pessoa que você tem que olhar numa empresa é a área de RH. Qualquer empresa é feita de gente, obviamente, de outras coisas, mas você tem propriedade intelectual, não sei o quê, mas tudo começa nas cabeças que você tem. Não sei como vai ficar agora com inteligência artificial, mas por enquanto é assim, né? Ainda precisa da pitada. Ainda precisa dessa Queria te falar uma coisa, que essas perguntas que a gente está fazendo para você, a gente perguntou para o chat GPT e ele é que disse para a gente perguntar para você. Ai. Então, sim, e a gente olha muito a questão do empreendedor, dos valores, do fit, do sonho, da lógica. Nos projetos menores, às vezes você está investindo numa coisa que o cara acha que é, e ele vai ter que pivotar umas 10 vezes até chegar num modelo de negócio. Então, você tem que apostar muito na pessoa. Então, a gente gasta muito tempo entendendo os empreendedores, o talento, os desafios, as personalidades, vamos dizer, as sombras. É importante falar. Todos nós temos as nossas sombras. Então, como é que ele é com o time de baixo? Como é que ele é com os fornecedores? Como é que ele é com os clientes? Como é que ele é na vida dele? Entendeu? É muito importante você ver também essa característica. Depois, é a tese de investimento. Tá? A gente não investe, aí é um perfil nosso, a gente não investe em PowerPoint. Tem que ter, na escala mínima daquele negócio, uma tese de investimento comprovada. Então, a gente não é o primeiro a investir nunca, a gente não investe em venture early stage, então a gente é muito mais para frente, e aí na tese de investimento a gente foca muito em empresas que estejam naquela fase de acelerar o crescimento e que precisam de uma competência de estruturação de negócio, porque a gente é um investidor. Existe essa palavra ativista, que virou uma nomenclatura vista como negativa. Eu uso outra palavra, eu digo que eu sou ativadora. Bom, adorei. Porque ativista, eu sou ativista de várias causas, eu não queimo sutiã, eu sou ativadora, eu sou transformadora de pessoas. Então, a gente fala que é o ativismo positivo, a gente é mão na massa, a gente dedica time, a gente está junto, a gente entende, e a gente traz questões de governança, questões de gestão. Então, assim, é muito na aceleração e no ramp-up. Isso é outra coisa. Terceira coisa, a gente não é bom de turnaround, não é o nosso viés. Então, a empresa está em distress, está não sei o quê. Não é o nosso jeito. A gente ajuda a estruturar financiamento, funding, captação, trazer outros sócios, mas a gente não é um perfil de turnaround. E a última coisa, sim, a gente foca no Brasil, porque é uma missão nossa. Pode até ter outros países, etc., mas o nosso foco é fomentar o empreendedorismo no Brasil. O Brasil só vai ser relevante no mundo se ele continuar investindo no seu empreendedorismo, no seu crescimento. Isso assim, é uma crença muito forte. O Abílio poderia ter ido para qualquer país do mundo, ter aposentado. Ele está aqui investindo, está todo dia lá no escritório, investindo no que ele acha que é importante e que me atraiu na Península. Que é assim, a gente tem que criar empreendedorismo do futuro no Brasil.
E a economia só vai funcionar se a gente tiver isso. O Brasil só vai funcionar. E esse é um excelente propósito e um excelente ESG, né? Porque você trabalha realmente no impacto da sociedade, do micro, macro e empreendedorismo, né? Flávia, entrando na Península, fala um pouco do dimensionamento dos investimentos, quantos vocês têm, você pode falar sobre gestão, quantas pessoas estão no time, entra um pouquinho na operação. Então, eu tenho falado muito a Abílio, mas para ser justa também é a família, porque a terceira geração também que está lá presente, e inclusive os netos do Abílio, que já estão começando a ter um papel como acionistas, são todos... essa cola desse valor do empreendedorismo é muito forte, e de pensar no Brasil melhor. Mas, Península, nós temos aproximadamente hoje 10 bilhões de ativos under management, e em várias classes, em 4 classes de ativo. Tá? Primeira classe de ativos são líquidos. A gente tem uma gestora que administra capital próprio e de terceiros, e com estratégias de gestão de ativos líquidos no mundo, não é só Brasil. Nosso foco, aliás, é mais diversificação de Brasil nos líquidos, porque nos ilíquidos a gente é muito Brasil. Então, a parte líquida a gente tenta diversificar e se proteger um pouco. Então, nos líquidos, a gente tem a gestora, né, a O3, com um time absolutamente profissional, de mercado, que veio, enfim, de outras gestoras e que está trabalhando junto aí há vários anos e montando essa estratégia. Segunda estratégia é o que eu chamo de investimentos diretos. Eu não gosto de chamar de private equity, porque a gente é um fundo permanente. Então, a gente não tem a janela de entrar, de sair, de girar. Enquanto está bom, enquanto a gente acredita que a gente tem um valor e um potencial de crescimento, a gente pode ficar. Então, é um capital proprietário e de terceiros, mas com uma característica mais perene do que um capital tradicional de private equity. Mas a gente se associa muito bem a private equities. E a gente tende a trabalhar conjuntamente muito bem. E acho que a gente se complementa bem. Então, pode ter investimentos onde a gente tem outros fundos junto com a gente e que nós somos co-investidores numa boa. Com uma resiliência de permanência diferente pouco. Diferente, pode girar e a gente está lá. Ou também podemos sair, tá? Como a gente já fez várias saídas também. O terceiro, então, em private equity a gente tem as estratégias que a gente tem, pode ser públicas, pode ser privadas, mas sempre em 3 grandes setores, tá? Varejo, educação e o que a gente chama de bem-estar, mas o bem-estar mais focado para o... não é tanto health and wellness, é mais o wellness mesmo. Então, assim, alimentação saudável, produtos que têm a ver com bem-estar, ou serviços que têm a ver com bem-estar. Então, essa é uma área que a gente olha também bastante. Então, e nessa área de investimento em empresas, a gente divide essas 2 estratégias. Então, a gente tem um fundo de inovação e um fundo que olha deal by deal de empresas privadas ou públicas, mas maiores. Tá? Aí são tickets na faixa de 100 a 200, pelo menos, milhões de reais, e pode ser mais. E o outro são tickets na faixa de 5 a 10 milhões de dólares. Normalmente, os empreendedores menores falam em dólar, né? Apesar de que estão se reprecificando aí. Terceira área de investimentos imobiliária. A gente tem um fundo imobiliário muito forte, que também é um fundo que dá ancora e dá estabilidade para a Península e para os acionistas. E a quarta área de investimento que a gente tem é investimento social. A gente olha a área de investimento do Instituto Península como uma área de investimento com métricas de retorno, obviamente, diferentes das métricas de retorno que a gente tem nas outras classes. Mas, para a gente, é uma classe de ativo. Essas grandes áreas, a gente tem hoje, ao todo, na área dos profissionais de investimento, algo em torno de 80 pessoas, tá? Entre back office, middle office e front office, tá? Mas a gente tem uma complexidade, a gente olha imobiliário, etc. A gente tem um time tributário grande, tem um time de controladoria grande. Então, é um dimensionamento maior do que a gente veria numa gestora tradicional, pela nossa complexidade de classe de ativos. E com esse portfólio, Flá, imagino que você... Assim, a gente sabe de muitas crises que estão nos jornais e devem ter outras crises que não estão nos jornais, né? Então, como tem sido para você essa gestão de crise? O que você aprendeu? Como é que vocês gerenciam
esses momentos de crise, como o que aconteceu, por exemplo, com a BRF, que é bem público? Crise sempre é uma oportunidade enorme de aprendizado e de revisão. Eu acho que a gente... cada crise é uma. Então, você tem crises mais macro e crises mais micro, né? Você citou a da BRF, que acho que foi uma crise de governança, foi uma crise também de momento. Eu acho que a gente lidou muito com a nossa bússola. Se você olhar onde a gente... O que foi a crise, onde a gente deixou a BRF Investimento, foi uma empresa muito melhor do que aquela que passou pela crise. E essa é a minha opinião, né? Mas eu tenho muita convicção nisso. Eu acho que toda crise traz muita oportunidade, mas traz também um momento de alerta e de aprendizado. Eu aprendi muito de ter sempre o colchão para a crise. Eu acho que se eu fosse falar assim, a preservação de capital também, você não botar nem all-in e nem, vamos dizer, também não ser extremamente conservador. Por exemplo, agora eu estou vendo deals muito interessantes. E eu acho que a gente está num contexto de um cenário ainda muito complexo, macro. Não só no Brasil, como fora do Brasil. Muito. E acho que vai perdurar. Se me perguntar, assim, o meu cenário, nós vamos ter 2023 e 2024 como anos bem duros. Mas são nesses anos que provavelmente você tem a possibilidade de aportar competência, apoio para bons empreendedores que vão conseguir sobressair nessa crise. Mas na crise, gestão de caixa e gestão de gente, não perder os melhores é fundamental. Muita gente, quando começa a crise, começa a demitir, depois é o maior erro que tem, porque você não recontrata e você não tem o talento mais ligado a você. Por exemplo, e isso é um dos temas da Covid, em 90% das nossas empresas a gente conseguiu segurar demissões radicais e na maior parte, demissões durante a Covid. Flávia, então, você entrou um pouco agora na questão de cenário, eu ia te perguntar sobre isso. Para fechar a parte dos perfis de investimento, fala um pouco sobre os percentuais que a Península costuma adquirir nas empresas e qual o nível de participação, quando você falou que é mais hands-on, que participa mais da gestão. Dá um exemplo para a gente de participação societária e tipo de trabalho que vocês têm. Nós somos muito abertos para o nível de participação societária. A gente pode ser desde ter 5%, a gente tem que ter alguns direitos protetivos quando a gente tem 5%. Então, de tag-along, de alguns... Às vezes, a gente tem alguns direitos protetivos de estar sentado no conselho, ou ouvinte no conselho, ou estar em alguns comitês. Eu diria, o mínimo para a gente é uns 5%. Mas, assim, depende muito do cap table da empresa. Tá? Mas a gente não precisa ser controlador. Até situações onde a gente tem co-controle ou a gente é acionista de referência. A gente é bem aberto a isso. Tá? Eu não tenho uma... realmente a gente olha deal by deal. Uma coisa que eu acho que é interessante, a gente é bastante aberto aos tipos de participação, mas, acima de tudo, a nosso envolvimento e a qualidade do capital. O capital para a gente, independente se é meu, e é meu muitas vezes, e é do time, mas é da Península, a gente trata como um capital proprietário, é dinheiro nosso. E eu acho que isso faz muita diferença na forma e no risco que a gente está disposto a tomar e falar, não, deixa eu botar um pouco aqui, um pouco ali, um vai dar certo. Não, a gente não é assim. Se a gente investe, em cada um a gente quer que dê certo. Então, os direitos de, primeiro, toda a diligência, normalmente o pessoal, as investidas falam isso, vocês são muito mais duros do que o fulano lá, que é um grande investidor global. Nós somos, porque é nosso dinheiro. E isso vai te ajudar. E uma coisa que os investidores, as investidas gostam muito, os empreendedores gostam muito, é o tipo de feedback que a gente dá para eles depois da nossa fase de diligência. Eles falam, aprendi pra caramba com vocês. Então, não existe a gente investir em 2 semanas, em 2 meses. Não existe. Nem que seja um cheque pequenininho, nós vamos namorar e depois nós vamos casar. A gente é muito duro com isso. O outro, eu acho que esse é um tema muito importante. O outro tema é assim, você perguntou, mas... você falou, que tipo de participação? Depende, Luane, depende muito o que o empreendedor quer e o que a gente vai ter direito sobre aquela participação. A participação é consequência, eu diria, não é causa.
tem mais a ver com quanto vocês são capazes de contribuir com aquela tese, né? Porque vocês não são capazes de contribuir com tudo. Todas, Tem algumas que vocês têm mais pessoas envolvidas e com conhecimento suficiente para contribuir. Eu acho Exatamente. que deve levar isso em consideração, né? Total. E o nosso tempo é caro. Então, a gente tem que investir Boas escolhas, ilimitado. né? Boas né? escolhas, né? Então, assim, eu tenho um time relativamente pequeno. A gente tem que ter as escolhas certas, né? Falando de momento, você falou um pouco sobre o que você está vendo aí 2023, 2024. E vocês fizeram recente uma saída da BRF, devem estar com capital disponível, olhando oportunidades no momento onde as oportunidades estão disponíveis, né? Queria que você falasse um pouco assim, como é que você está vendo Brasil e mundo, né, nos próximos aí 12, 24 meses e especificamente da Península, o que vocês estão buscando? Perfeito. Nós temos capital disponível, a gente olha com muita diligência, a gente vem olhando. Tem empresas que a gente namora 3, 4 anos antes de investir. Essa janela. Tem gente que fala, finalmente, hein? E é finalmente mesmo. Então, assim, mas aí a gente investe, né? Então, e aí o momento é o seguinte, eu não estou otimista com o macro, nem no Brasil, nem no mundo. Eu acho que tem uma série de fatores que estão se juntando quase que numa tempestade perfeita aí, mas isso não quer dizer que, ao mesmo tempo, eu olho as inovações, olho a capacidade de empreender e olho o que está, vamos dizer, acontecendo no mundo empresarial. Acho que são nessas horas que a gente consegue excelentes oportunidades de pegar um grande empreendedor, um grande projeto e alçá-lo para um momento diferente. Então, a gente tem olhado bastante, nosso time tem sido bastante ativo em avaliar oportunidades e não menos. Eu acho que assim, a gente está falando aí de centenas de oportunidades que o nosso pipeline está olhando aí continuamente, mas obviamente eu acho que também tem um momento de ajuste importante para os empreendedores, seja até de valuation, né? De valuation. Uma realidade diferente. Eu acho que assim a gente... E de critérios, né, de avaliação. A gente fez um mal para muitos empreendedores de achar que, eu estou com esse PowerPoint, isso aqui vale trozilhões. Eu acho que nosso mercado investidor foi muito pouco diligente em alguns momentos aí de bonança. E isso fez mal para algumas organizações, porque acharam que, então... eu sou a última cocada, a última bolacha do pacote aqui. Você é uma bolacha incrível, mas a gente tem que estar junto e a gente tem que cumprir, passar muitas fases juntos, né? Então, acho que a gente está voltando a ter uma realidade de valuation, uma realidade também de gastos. Muitos desses empreendedores queimaram caixa de um jeito, assim, irresponsável. A gente tem que entender o momento, a gente tem que ter os fôlegos, e fizeram premissas que hoje, com juros muito mais altos, com a falta de liquidez, não estão mais presentes. Então, eu acho que vai ter esse ajuste é um ajuste difícil, mas necessário, mas é um momento que a gente realmente consegue começar a ver oportunidades muito bacanas aí para investir e crescer. Acho que tem uma complexidade também dos fundos de investimento que... num momento como esse, onde você reprecifica os ativos, né, acabam tendo que marcar também os seus investimentos para baixo, né? Então, é mais complexo. Além da consciência do empreendedor de realmente se colocar numa nova realidade, de ser mais diligente, existem os fundos que tomaram decisões no passado com preços que não se confirmam mais hoje, né? E aí, como é que você vê isso? Assim, porque tem que encarar essa realidade, todo mundo encara um pedaço da realidade, né? O empreendedor volta para dentro de casa dizendo, olha, a gente vai ter que fazer mais do que a gente disse que faria com muito menos, né? Mas os fundos também. Né? Também. Eu acho que isso é inevitável. A gente está começando a ver, eu falei isso ano passado, eu falei, a gente vai começar a ver rounds de valuation que vão ser menores em empresas que captaram, em unicórnios e sei lá o quê. Infelizmente, nós vamos ter que passar por isso, vai doer no bolso dos investidores, mas, assim, gente, é melhor ficar amarelo agora do que vermelho depois. São empresas... Tá nesse período de transição que ninguém quer investir, aí o futuro do investimento vai ser muito mais racional. O round vai ser para baixo, a empresa vai sobreviver, vai ser melhor lá na frente. Eu já vivi esse ciclo.
Essa que eu acho que é a vantagem um pouco né, de novo, né, da estrada para o jeito do outro. Assim, você olha, no final dos anos 2000, eu vivi o ciclo da bolha da internet, eu vivi o ciclo da bolha imobiliária, eu vivi o ciclo da bolha financeira. Assim, cara, ou a gente aceita isso e faz esse ajuste, ou vai ser sangue para tudo que é lado, de todos nós. Né? Então, e aí a gente tem que fazer as apostas nos negócios que fazem sentido mesmo, né? Flávia, agora falando mais de você. Se eu perguntar para o Rodrigo, assim, Rodrigo, o que precisa melhorar na Flávia? Ele falaria o que para a gente? Ixi, fala para ela parar de inventar moda. Eu invento bastante moda. Eu fico, agora vamos para lá, agora vamos fazer. E ele se aquieta. Se aquieta um pouco. Se aquieta um pouco. Acho que tem, mas a gente está numa fase muito legal. Acho que assim, eu tinha, né, muito medo dessa fase do ninho vazio que está começando aos poucos, né? Estou quase com os dois saindo de casa. Um já saiu, o outro está quase saindo. Mas a gente está se reencontrando. Então, eu acho que para o casamento também isso é muito legal. Então, acho que assim, eu sou uma pessoa bastante hiperativa. Então, ainda sou, e é meio no meu jeitão, então se aquieta um pouco, eu diria. É um pouco o meu jeitão. E o teu time direto? Quantas pessoas na Península reportam para você? E o que você acredita que você entrega para elas, assim, como desenvolvimento de carreira? Olha, primeiro eu acho que eles iam falar também, arranja mais espaço na sua agenda. Eu acho que esse é um desafio que eu tenho, porque eu vou e eu adoro e eu vou fazendo. Mas meu time direto são, puxa vida, é dinâmico, vamos dizer, direto mesmo, são 10 pessoas, mas assim, a gente é um time muito unido. E eu não gosto dessa coisa muito hierárquica, então a gente é time mesmo. Então, tem hora que eu estou trabalhando num time, mas o líder é outro. Tem hora, principalmente nessa coisa de investimentos. Sempre tem o líder do investimento. Eu não sou líder de nenhum investimento, né? Mas eu estou acompanhando todos e estou supervisionando todos nesse sentido, né? E, no final, eu respondo sim para o board, sem dúvida nenhuma. É minha responsabilidade junto com o time, né? Então, acho que o time falaria isso. Eu acho que meu estilo de liderança é proximidade, nesse sentido, mas proximidade, por exemplo, de estar fazendo com eles, de estar arregaçando a manga, de estar numa negociação, eu estou junto. Quando tem uma crise numa empresa, eu estou junto. Assim, eu acho que tem essa proximidade, principalmente quando eles precisam, tá? E, ao mesmo tempo, tem a delegação quando está tudo indo bem, assim, vai me avisando, mas tá com conta você. Comigo, conta comigo. Exatamente. Eu acho que tem um pouco isso. Acho que tem... Eu sou muito essa coisa de eu ser muito estruturada, muito lógica. Às vezes, quando vem um pensamento diferente, tem um certo receio de como a Flávia vai receber, né? Como é que eu vou receber? Então, às vezes eu vejo as pessoas assim, tem um preâmbulo. Não, Flávia, olha, é só uma ideia. Olha, não sei o quê. Então, assim, tem uma cerimônia, porque eu falei, pô, mas a gente já não decidiu? Não, mas olha, vamos abrir aqui essa... E eu tenho aprendido mais a acolher esse tipo de coisa, que não é o meu estilo natural. Meu estilo é muito, vambora, faz, decidiu, como é que tá, onde foi, é muito assim. Eu gosto de ter vários pratinhos. Acho que isso é uma característica que a gente brinca, cai alguns, bota super bonder, outros eu esqueço, mas eu adoro essa coisa dos pratinhos. E a gente tem um cérebro só, né? Então, se você gosta de ter vários pratinhos, você precisa decidir tudo de forma previamente combinada, né? Para que as decisões sejam rápidas e dê tempo de cuidar dos outros pratinhos. Eu fui casada com um engenheiro e eu me lembro que ele costumava dizer que nem sempre a menor distância entre um ponto e outro é uma linha reta. Às vezes são aproximações sucessivas, né? Então, não sempre a decisão tem que ser imediata, mas você tem que repensar os vários pontos até chegar no momento preciso. Muito legal você falar isso, porque assim, eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi com a Billy. O Billy fala, Flávia, não decide de véspera. Decide quando você tem que decidir. E eu tenho esse negócio de falar, vamos por lá. E ele fala, calma, hoje não é dia de decisão, hoje é dia de exploração. Que são as aproximações sucessivas. Exatamente. Acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito mais agora, muito mais recente na minha vida do que... Porque eu sempre fui uma pessoa muito estruturada, da ação. Então, aí vou pegar esse gancho, né? Se você olhar no retrospecto da sua carreira, quais foram os seus
principais aprendizados. O que de mais valioso você trouxe para você? E aí, se você olhar também para trás, o que de mais valioso você deixou como legado para os outros? É difícil a gente falar da gente assim, né? Mas essa aqui é uma conversa para a gente falar da gente assim, porque é de liderança, né? Vamos lá, não quero parecer arrogante, mas assim, primeiro eu acho que assim, sem dúvida nenhuma, saber... o pessoal fala, né? O Pedro Parente falava muito isso, assim, quais são os guardrails que a gente tem? Até onde eu vou? Quais são os limites da minha estrada? Em valores, em princípios, em jeito de gerir gente. Então, assim, eu acho que isso é muito importante e é uma coisa que eu trago desde muito cedo na minha vida. E isso eu posso falar, minha avó me ensinou isso, assim. Minha avó é uma pessoa muito importante na minha vida. Primeiro, ela sempre falou uma coisa: você leva as pessoas para frente e para cima. A vida já põe para baixo. Acredita nas pessoas para frente e para cima. E principalmente seus filhos. Filho é para frente e para cima. Claro, sem falar, meu lindo, maravilhoso, não é isso. Mas assim, com firmeza, mas assim, você pode, vai lá, faz. Ou, entendeu? Eu acho que é muito importante isso. Segundo, essa coisa muito de você tratar com muito respeito mesmo a todos. Eu sou dura, mas eu sou respeitosa. Eu nunca, sabe? E principalmente esse exemplo você percebe com as pessoas mais simples, né? Então, assim, é uma palavra de carinho, é a hora que você sabe que tem um filho da moça que trabalha no teu escritório, que é uma pessoa super simples, que está passando por uma dificuldade na escola, o que você pode falar para ela. Então, assim, você saber e você se interessar genuinamente pelas pessoas, né? E você ajudá-las a se formar. Acho que isso são coisas que eu trago muito da minha vida. O outro tema eu falei, né? Um pouco essa coragem sem ser responsável. Mas assim, vai, arrisca. Arrisca não, porque não é um risco irresponsável. Entende o teu medo, mas vai. Assim, eu tive muito medo de sair da McKinsey. Eu tava, assim, acho que foi provavelmente o meu maior medo. Você pegou isso bem. Foi essa transição profissional. Foi muito bom para minha vida. Foi muito desafiador. Não foi sempre fácil. Teve momentos que eu olhava para trás, será que eu fiz certo? Eu tive momentos de olhar para trás e falar, será que eu fiz certo? E eu acho que eu fiz, e está tudo certo. E se eu tivesse feito diferente, também estaria certo. Não importa. Mas, assim, ter essa coragem. Ter a coragem de enfrentar, mas de enfrentar com os pés no chão. Rô, você me perguntou o que os outros... Seu legado. O meu legado, né? Meu legado são pessoas muito melhores com quem eu aprendo. Eu acho que é isso, entendeu? Eu olho para o meu time e fico admirada, assim, e pelos meus amigos, e por pessoas que eram meus analistas na McKinsey, onde eles estão. Assim, você fala, que coisa incrível. Quanta gente, né? Meus filhos também, não deixo de ter uma enorme admiração por eles, que hoje são, né, jovens profissionais aí. Então, assim, eu acho que o legado é com quem? Com quem você vive. Sem dúvida, meu legado é a minha relação com meu marido também, com o Rodrigo, e, enfim, que seja eterno enquanto dure. A gente nunca sabe, a vida é muito dinâmica, mas está sendo eterno enquanto dure. Então, tá, assim, com todos os altos e baixos, a gente teve muitos altos e baixos na vida, como qualquer casal. Então, assim, eu acho que é isso. E, Flávia, o IPO na sua vida entrou quando? E fala um pouquinho do que ele ajudou você nessa caminhada pessoal, profissional e familiar. O IPO entrou na minha vida em 2004 e eu devo confessar que eu fui muito resistente ao IPO. Eu fui convidada por alguns grandes amigos que insistiram muito e aí eu fiquei 2 anos sem entrar em fórum, porque eu falei que eu não tinha tempo para essa coisa, não. Não tenho tempo, essa coisa devo fazer muito para ti. Eu falei, 4 horas por mês, mais um retreat. Não tenho tempo, não vou conseguir. Depois que eu entrei, eu nunca mais saí. Então, eu entrei a partir de 2006 no fórum. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não, desculpa. Meu marido, meus filhos, deixa eu deixar claro, mas assim, é uma coisa que me acompanha muito. E pessoas que são muito diferentes. Eu olho no meu fórum, pessoas que são muito diferentes, que provavelmente eu nem conheceria. E que, cara, eu olho e falo, que incrível esse cara falando essa coisa. Eu provavelmente teria
pré-julgado um cara como ele. E, cara, ele falou isso para mim. Que presente, né? Então, assim, é uma coisa de uma confiança, de uma cumplicidade gigante. Então, e eu, por muito tempo, fiquei só no fórum também. E mais recentemente é que eu estou me permitindo me engajar mais, ter mais agenda para o IPO, ter mais agenda para cursos também, que são incríveis. Então, o IPO é uma peça que me faz melhor, me trouxe grandes amigos, e me trouxe muito aprendizado. Muito Acho bonito. que a gente aprende muito mais dos outros do que só o acadêmico. Né? Os próprios RH já dizem isso, a força do aprendizado coletivo. Eu faço sempre essa pergunta aqui nessa cadeira, né? E fico olhando para as pessoas, né? Então, assim, na hora que a gente começa a falar isso, os olhos já brilham, né? O IPO é muito forte. Flávia, tinha outros assuntos que a gente queria falar com você. Você é engajada na liderança feminina, você, enfim, participou de outras organizações também. E a gente vai deixar para uma segunda entrevista para te trazer aqui. E a gente comprou um presentinho para você, né? Não sei se você já leu, né? O Poder das Crises. Não? Ian Bremmer. Exatamente. Ele é o CEO da Eurásia e esse livro ele fala um pouco sobre qual é o papel que as crises têm na liderança política, na forma de encarar a realidade, né? Por acaso a gente falou sobre isso, né? Então a sua trajetória foi marcada por isso, mas eu me lembro que, assim, quando eu vi esse título aqui, eu me lembrei de vocês duas. São pessoas que, para mim, se parecem muito, né? Não sei o quanto vocês acham que vocês parecem uma com a outra, mas para mim vocês se parecem muito. Na forma de encarar os desafios, na forma de lidar com as coisas, né? E essa força, né, que vocês levam é uma força que é mobilizadora, né? O Rony da Reserva fala que o conselho é bom, mas o exemplo arrasta, né? Então, esses exemplos, né, de vida, de carreira, de levar as coisas para frente, estou dando para a Flávia, mas sinta-se abraçada com esse livro aqui também. Eu acho que a Flávia ela vai ler esse livro. Obrigada. E ela vai dar check em várias coisas. Talvez ela até adicione outras, mas eu acho que o poder da reflexão é sempre o melhor, né? Ela poderia escrever um livro desses, com certeza, com histórias muito pintorescas. Muito legal. Mas que te traga muita reflexão também e a força do aprendizado novamente. Eu que agradeço estar aqui, muito prazer, vendo uma grande amiga, fazendo novos amigos. Muito obrigada pela oportunidade. E é sempre uma surpresa, né? Porque quando você acha que você conhece uma pessoa, vem um monte de caixinhas de surpresa. Acho que cada vez que a gente conta uma história, a gente descobre novos aspectos dessa história. Então, Flávia, obrigado por ter se aberto tanto e ter trazido tanto da sua história, dos seus aprendizados, do seu exemplo, para arrastar muito mais gente com a gente. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.